aqui chegando ao último episódio do Dupla de Verão. Esse é o episódio que a gente fez um compilado de todas as perguntas que vocês mandaram pra gente, né, que a gente recebeu. E a gente está aqui para tirar essas dúvidas, para interagir com vocês e se despedir desse formato que a gente criou especialmente para o nosso verão. E a gente já pode começar, então, através das perguntas mesmo, né? A gente abriu esse espaço lá no nosso Instagram, que a gente tem uma audiência maior, interage mais com as pessoas. Então, vamos lá, para a primeira pergunta. Como saber se eu estou sendo responsável ou só me cobrando demais? Boa pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. A gente tem que ter muito equilíbrio, né, entre os dois, assim, mas... Até porque a autocobrança paralisa, né? Sim. Quando você fica naquele excesso de cobrança, e eu faço muito isso, eu sou muito autopunitiva, inclusive. Uhum. E aí eu cheguei a um ponto de um processo que eu estava passando, que eu não estava conseguindo desenvolver, e eu percebi que quanto mais eu me cobrava por não fazer, mais me paralisava, menos eu conseguia, né, seguir em frente, avançar. Sim. Então, eu acho que o que vai fazer você entender se você está sendo responsável ou se cobrando demais é se essa responsabilidade está te paralisando ou se está te fazendo andar, se está te movendo. Isso. Se estiver movendo, então você só está sendo responsável mesmo, porque geralmente a cobrança paralisa, né? A gente tem que ter um equilíbrio muito grande entre a cobrança e a autogestão, né? A cobrança é realmente uma coisa negativa, que te deprime, às vezes, né? Te joga para baixo. Mas a autogestão não, é a análise, é olhar atento para todas as nossas ações e ver se aquilo que a gente está fazendo está trazendo resultado. Se você está insistindo e não está trazendo resultado, é porque tem que ser realmente mexido aí. Eu só vou fazer um parêntese aqui a respeito dessa questão de responsabilidade, se você realmente está se movendo e as coisas estão acontecendo e está tudo ok, é entrar naquele ponto do equilíbrio, né? Com todos os outros aspectos da sua vida, né? Então, assim, a responsabilidade está te movendo, está fazendo tudo acontecer no ambiente do trabalho, mas você está deixando de lado sua saúde, não está treinando, não está cuidando da sua alimentação. Então, tem que ter um ajuste aí também para poder as coisas se equilibrarem, né? Uhum. Então, é isso. Autorresponsabilidade é uma coisa e cobrança em excesso é outra, mas basta você colocar o seu olhar para ali, para aquele ponto e identificar se está te levando para frente. Se não está só paralisando e deixando ansiosa, é porque tem que mexer nisso aí. Vamos para a segunda? Vamos lá. Por que eu começo animada e desisto rápido? É porque motivação não sustenta plano, né? Isso é verdade. É como se você pegasse álcool para acender a fogueira. Você joga ali, na mesma hora sobe aquela labareda gigantesca, mas o fogo não pegou, né? Não criou base, não tem estrutura. É um verdadeiro fogo de palha, como a gente fala. Então, eu acho que a chave para não desistir das coisas rápido é você criar algo sustentável. Isso. Nem que seja 20 minutos para começar, se for uma atividade física, nem que seja 10 minutos de estudo por dia, se for alguma coisa nova que você quer aprender, mas algo que seja sustentável, porque se você ficar contando com a motivação, com certeza vai por água abaixo rapidinho. Os especialistas falam que motivação é um músculo, né, digamos assim, que ele se desgasta ao longo do dia. Então, se você começa fazendo tudo direitinho de manhã, no meio do dia já dá uma pequena desandada, de noite já desandou total, é porque você está precisando de outros elementos para fazer com que as coisas aconteçam. E, na verdade, não é a motivação que faz você se manter naquele propósito. O que faz você se manter é a disciplina. E já dizia, né, o poeta Renato Russo, disciplina, liberdade. Então, por mais difícil que seja a gente manter a disciplina, você tem que fazer. Tem muitos empresários de sucesso que falam isso em rede social, né? Enfim, que você precisa realmente forçar o desconforto, né? O desconforto é que vai fazer você ir para um próximo nível. E são pessoas que poderiam realmente ter todo o conforto do mundo, mas quanto mais você está confortável, mais você está estagnado, mais difícil é você evoluir e persistir. Vamos lá para a terceira pergunta agora, né? É normal ter que ajustar o plano várias vezes durante o ano? Com certeza. É aquilo que a gente já falou e vamos, né, reforçar. Para você saber se está dando certo, você tem que revisitar os seus planos e ver daquilo ali que você planejou, o que você executou, o que você não conseguiu, né, que ficou pela metade, e descobrir como é que você pode fazer para aquilo ali que você não conseguiu executar seja feito, né? Por exemplo, aí voltando para a questão da academia, né, para o treino. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de musculação, eu já falei isso aqui em outros episódios. Então, a probabilidade de não conseguir ter consistência no treino de musculação é enorme. Então, o que eu tenho que pensar?
na possibilidade de investir em um personal. Porque eu já sei que eu vou fracassar, vai ser muito difícil para mim manter. E se for uma coisa que eu quero muito, eu tenho que investir um pouco mais e ter um profissional do meu lado me orientando para que eu faça. Isso é disciplina, foco e força de vontade. Porque o problema, na verdade, não é ajustar, né? O problema é você continuar insistindo ou não conseguir realizar algo que você se propôs a fazer porque não está dando certo da maneira que você está executando. Exatamente, Então, mudar a forma. é mudar a forma. Isso. Então, não desistir. Nunca. Nunca. Desistir jamais. Falhou aqui, tenta rever a forma que você está executando, o que pode ser melhorado, né, para poder seguir Por isso que eu adiante. falei que você tem que ter certeza de que é aquilo que você quer. Se for, por exemplo, no meu caso, né, eu quero muito perder peso, eu quero muito ficar mais, né, definida e eu não consigo fazer sozinha, então eu tenho que investir em um profissional que me ajude a chegar nesse objetivo. Isso vale para todas as outras coisas. Você quer aprender um idioma e você percebe que sozinho você não consegue avançar, vai ter que contratar um professor particular para a coisa ser mais rápida. E agora a gente parte para a próxima pergunta. Como parar de recomeçar toda semana? Vale um pouquinho, inclusive, para a questão de ajustar, né? Que a gente já respondeu na pergunta anterior. Mas eu sempre digo isso para os amigos, toda vez que eu posto alguma coisa sobre treino, né? Que tem ali o checklist da semana e quando você falha, é você não parar porque falhou. O que vai fazer com que as coisas aconteçam é a continuidade. Você perdeu um dia porque não pôde por conta do trabalho, no dia seguinte você retoma. E isso vale para qualquer coisa, né? Estudo, trabalho. Hoje você não conseguiu executar o que estava planejado, aí não desanimar porque não executou naquele momento. Quer ver uma coisa interessante sobre isso? Quando, por exemplo, eu vou falar de mim, gente. Eu tô ali, uma dietinha e tal, sem comer açúcar. Aí eu saio para almoçar com amigas e tal. E aí não resisto com uma sobremesa. Aí eu falo, eu já comi uma sobremesa mesmo, né? Não tem mais jeito, acabou. Aí chega a noite, você come uma barra de chocolate ou qualquer outra coisa que vai realmente prejudicar a dieta. Então não dá para fazer isso. Aí é o maior erro mesmo que a maioria das pessoas cometem. Já falhei aqui, eu vou falhar logo de vez, e aí é que tudo se perde, né? Tudo que você conquistou vai por água abaixo porque você achou que uma falha já vai ditar o seu fracasso. E continuidade imperfeita é melhor do que a perfeição. Exatamente. Não adianta nada você ficar naquela expectativa de fazer tudo 100% sempre, porque ninguém vai ser 100% sempre. Né? Uma hora vai falhar. Não use a sua falha, seu pequeno deslize como uma desculpa para estragar todo o projeto, viu, gente? Exatamente. Por favor. Próxima pergunta. Como manter constância com trabalho, casa, família e cansaço? Eita, essa pergunta aí cabe perfeitamente para você, né? E a gente cai naquele mesmo lugar, né? Constância não é imperfeição e não é manter o ritmo o tempo inteiro. Você tem alguma estratégia assim que você usa para lidar com esses intempéries, assim, essas coisas do dia a dia? Rotina é imprescindível, principalmente quando a gente tem filho pequeno. E é bom para Arthur Arthur também, né? Essa coisa da rotina. Tem que ter horário. Inclusive, é bom para a saúde mental da criança, para o desenvolvimento dela, né? E assim, quando a gente está com filho pequeno, a gente acaba estabelecendo para a gente também uma rotina mais rígida, né? Tem horário para dormir, porque no outro dia você vai acordar cedo. Tem horário para se alimentar, porque você gosta de se alimentar com a criança. Gente, isso é verdade, viu? Porque quando eu tô na casa dela, que dá 9 horas, ela já tá na hora de Arthur dormir, viu? Tem que botar ele para dormir. Eu acho incrível isso, porque eu jamais faria isso. E ela é, assim, super organizada. Rigorosa é uma palavra muito forte. Mas você realmente leva essa coisa da rotina ao pé da letra. E é incrível, gente, como Arthur é uma criança saudável. É incrível. Você olha para ele e vê que é uma criança que tem realmente uma estrutura. E isso, para quem é mãe, é essencial. Saber lidar. É rotina. Isso. É uma rotina que é estabelecida desde que ele era bebê, e isso vale para qualquer coisa na sua vida, né? Eu tô falando de rotina nesse aspecto específico, né? Porque é a realidade de muitas mães, né? Sim. Mas trabalho, atividade física, quando você estabelece um horário específico para fazer aquilo, é mais fácil de você manter aquilo todo dia. A gente volta para aquele episódio do empilhamento de hábitos, né? Sim. Você já escova o dente, já calça o tênis, já vai para academia, já volta, toma café. Quando você começa a colocar um hábito atrás do outro, é mais fácil de você manter, porque se torna uma coisa comum. Eu vi uma dica uma vez de um desses profissionais, né, de organização e tudo mais, ele falando, para você treinar de manhã, bote a sua roupa toda organizadinha, o tênis, para quando você acordar, dar de cara com a
roupa, aquilo já é um Já gatilho. dorme com a roupa. Se for mais difícil, já dorme com a roupa. Ultimamente eu tenho tentado algo parecido, não tá dando muito certo não, viu? Ou então faz igual a mim, nos dias que eu não vou trabalhar na rua, veste a malha para ir treinar e já passo o dia todo com ela, brincadeira. Gente, não julga, tá? Quando você viu uma mulher de malha no supermercado, numa É porque loja, no não deu comércio, tempo. é porque a pobre tá ali tentando se adaptar à rotina dela, né? Ela não quer tirar a roupa para não tirar o desejo de ir pra academia. Ó, agora, a próxima pergunta condiz também com a primeira e é boa, viu? Vamos lá. Como organizar o tempo sem esquecer de mim? Essa para mim, poxa, realmente é muito a minha cara essa pergunta, porque eu esqueci de mim durante muitos anos. Lembra no último episódio que a gente falou sobre isso? Eu Sim. entrei um pouquinho nessa questão. Eu estava tão mergulhada no trabalho, tão obcecada por resultado, workaholic mesmo, assim. Inclusive, gente, eu descobri que é super cafona ser workaholic hoje em dia, tá? Essa cultura do quiet luxury, né, que tá todo mundo falando, bombando na internet, não é apenas sobre se vestir, é também sobre comportamento. E eu tô tentando, viu? Tô tentando fazer isso, tentando olhar um pouquinho mais para mim, e a forma que eu encontrei foi realmente colocar isso na minha rotina também. Chegou em casa, eu vou fazer alguma coisa para mim antes de dormir, né, para começar o dia bem. Uma das coisas que eu mais faço assim na minha rotina para não esquecer de mim é colocar dentro da minha rotina diária alguma coisa que me traga um pouco de prazer, além do trabalho, alimentação, academia, alguma coisa que eu gosto de fazer. Por exemplo, fazer um crochê, um artesanatozinho, alguma coisa ali rápida, ou não sei, alguma coisa mais relacionada ao prazer mesmo. E agora, para encerrar, com chave de ouro aqui as perguntas, essa não foi do público. A gente resolveu trazer essa pergunta para a gente refletir a respeito disso, porque faz sentido com tudo que a gente já veio discutindo, né, ao longo dos outros 3 episódios. Se ninguém estivesse te observando, cobrando ou esperando nada de você, como seria a vida que você escolheria viver agora? Uau! Essa é para a gente refletir muito mesmo. Acho que você que está aqui assistindo a gente vai refletir bastante a respeito disso. Sinceramente, eu, Patrícia, né, responderia assim. Quando a gente foca muito no outro, a gente projeta, né? E acaba fazendo coisas que não fazem muito sentido para a gente, porque a gente está projetando as nossas falhas, né, os nossos defeitos no outro e acha que não tem nenhum problema com a gente. Mas se você focar na sua vida e tentar fazer dela uma vida mais simples, funcional, objetiva, sinceramente, eu acredito que é a vida ideal para todos nós, sem focar tanto no que você vai mostrar para o outro, mas o que você mostra para si mesmo. Eu ia tocar nesse ponto exato, que às vezes a gente acha que quer alguma coisa, mas é uma necessidade de provar para quem quer que Projeção, seja, né? às vezes não é nem para a sociedade, né, para pessoas que não fazem sentido para a gente. Às vezes é para as pessoas que a gente mais ama mesmo. Sim. Às vezes é para quem a gente acha, inclusive, que vai celebrar com a gente. E no fundo aquilo não faz tanto sentido. E que tem uma coisa também, não sei se acontece com você, acontece muito comigo, eu tenho essa coisa de proteção, né, de proteger, de cuidar dos meus, e quando eu me sinto fraca, quando eu me sinto insegura, eu acho que eu não vou conseguir proporcionar o cuidado que os meus merecem. Então, às vezes, eu faço mais do que eu deveria, entre aspas, porque eu tenho medo de me sentir fraca. A gente cai naquele lugar, né, de o que realmente vai fazer você feliz. É o que você já planejou baseado numa versão sua que agora nem faz mais sentido, né? Porque às vezes a gente passa a vida inteira acreditando que aquilo é o que a gente quer pra gente, e com o passar dos anos a gente vai mudando. Talvez a gente não seja mais a pessoa que criou aquele plano. Sim. E que tinha aquela expectativa de que aos 30 eu vou estar casada com 2 filhos, morando numa casa tal, com um carro tal, né? Eu tô falando um exemplo bem, assim, característico do que é essa construção social que a gente faz, não E é? a gente tem que perder o medo também de se expor, né? O medo de ser vulnerável, né? A gente às vezes fica com esse medo de ser vulnerável tão latente que a gente acaba assumindo máscaras, personalidades que realmente não são nossas. Para a gente se posicionar diante da sociedade, enfim, das pessoas que a gente convive, como alguém muito diferente daquilo que a gente é por medo. E esse medo atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Eu acho que para encerrar, eu vou trazer uma palavra. Uma reflexão. Uma palavra, inclusive, que foi muito utilizada, banalizou, está no mesmo campo do coach ali, que todo mundo, né, deu que é propósito. Eu acho que propósito realmente, no sentido mais profundo da palavra, O faz Ikigai, sentido. né? Que os japoneses falam.
Porque por mais que você queira uma estrutura financeira que lhe permita se despreocupar, que lhe Sim. permita viver sonhos, Uhum. realizar coisas maiores, eu acho que quando você vai para algo que faz sentido para você, que tem a ver com o seu propósito na vida, e inclusive esse propósito geralmente inclui abraçar outras pessoas, né? Sim. Fazer algo de bom por outras pessoas. Quando você está trabalhando com o seu propósito assim alinhado, o restante todo vai acontecer de uma maneira muito melhor, muito mais positiva e que vai trazer muito mais felicidade, né? É isso aí, gente. A gente deixa essa reflexão aqui para você. Reflita sobre a sua vida, sobre o que faz sentido, o que você precisa mudar. Não é mais sobre planejamento, não é mais sobre trabalho apenas, é sobre todas as áreas da sua vida, onde você está, em que ponto você está na sua própria vida. É isso. Não se esquece de se inscrever no canal, segue a gente no Instagram, deixa comentário, interage com a gente, que é isso que vai fazer com que essa construção seja cada vez melhor. E Continua no próximo participando, né? episódio, né, a gente volta para o estúdio É isso com o aí. podcast, com convidados e a gente espera vocês. Por favor, participe, porque vocês são essencial no nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima.